sabia que tem diferença em um treino isolado de glúteo para iniciantes e avançados? Fala pessoal do meu canal, bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai trazer a principal diferença entre um treino isolado de glúteo para iniciantes e para avançados. Está abordando os principais pontos que podem atrapalhar ou potencializar ainda mais os resultados. Bora pro vídeo. Então, iniciando nosso vídeo, vamos falar um pouco mais sobre iniciantes, tá? Como uma questão de periodização isolada de glúteo pode afetar em um treino livre de iniciantes. E afetar, eu digo não que seja um negócio negativo, mas a questão é que se você está iniciando a musculação agora, a frequência, seu volume de treino vai ser pouco. Eu recomendo geralmente iniciantes treinar 2 ao máximo 3 vezes na semana, certo? Se for muito sedentário, se vir no sedentarismo a longo prazo ali, eu recomendo essas 2 vezes na semana uma musculação, né? No caso de separar o treino em A e B, que aí seriam inferiores e superiores em 2 dias na semana. Depois, se você evoluir um pouquinho, você poderia separar para 3 vezes na semana e fazer, talvez, se fosse homem, pensando em peito, ombro, tríceps, costas e bíceps num outro dia e outro dia membros inferiores completos. Pensando em mulher, a gente poderia fazer em 3 vezes na semana um treino de quadríceps e glúteo, certo? Quadríceps e estímulo de glúteo. Um de superiores completo daí, tentando priorizar um pouquinho mais, que ela tenha, algum grupo só que ela tenha mais desequilíbrio, queira desenvolver mais rápido, certo? E no outro treino, treino posteriores e estímulos de glúteos também, tá? Então isso voltado a iniciantes. Pensando nisso, trazendo a parte de um treino isolado de glúteo, como eu falei que ele deveria afetar de maneira negativa, porque se você está iniciando agora, você não vai ter consciência corporal e muito menos preparação para você fazer um treino isolado de glúteo, certo? Então, para iniciante, já um treino isolado de glúteo de cara acabar, às vezes, atrapalhando os resultados, ou ele vai levar muito tempo até ele aprender a contrair, a ter a consciência corporal de contrair toda a questão de contração do glúteo corretamente, de realizar exercícios mais avançados ali, né, da musculação, direcionados para glúteo, por exemplo, o agachamento búlgaro, que envolve muito a estabilidade do tornozelo, do joelho, certo? E por conta deles virem sedentaristas, não estão totalmente preparados para estar fazendo um treino isolado de glúteo desta maneira, sendo iniciante. Então, partindo desse princípio, eu recomendo iniciantes treinar glúteos com outros grupos musculares, como eu falei. Joga um estímulo de quadríceps e vem com um estímulo de glúteo junto nesse treino, tá? Então você vai estar explorando trabalhar exercícios mais básicos também, né? Então você não vai, como eu falei, um exercício mais avançado como um próprio agachamento búlgaro ali no Smith, ele já vai desenvolver mais controle de movimento, vai desenvolver mais consciência corporal, que às vezes você não está preparado e ainda não adquiriu com a musculação, certo? Quando você está iniciando. Partindo desse princípio, então, como eu falei, vocês têm que buscar priorizar exercícios mais básicos do seu treino. Então, um próprio agachamento, um leg press, talvez um afundo ali, faz sem carga, para você pegar a posição, a técnica de execução do afundo, certo? Vocês buscarem estar aprendendo a treinar corretamente com os exercícios básicos da musculação, com técnica, aprendendo o controle de movimento, a cadência corretamente. Isso vai te ajudar você a adquirir toda essa consciência e toda essa base que você vai levar para frente quando você estiver num nível mais avançado. Você vai poder aplicar esses princípios com uma carga mais pesada daí, certo? Um ponto muito importante também é o fortalecimento, né? Então, como vocês estão iniciando agora os treinos em contato com a musculação, vocês veem uma musculatura que está adormecida, né? Então, você precisa acordar essa musculatura. Então, partindo desse princípio, vocês têm que pensar em fortalecer, buscar progredir carga aos poucos, conforme vocês vão mantendo essa técnica de execução correta do exercício, vão aumentando a carga aos poucos, tá? As progressões de carga são muito bem-vindas com você que é iniciante, certo? Então, tentando direcionar, principalmente no agachamento, talvez o agachamento do hack, que é muito indicado quando você já está mais apoiado ali, né, com o encosto do aparelho, você vai ter a biomecânica do aparelho a favor para você não conseguir aprimorar, por exemplo, de início, você não vai lá e vai fazer um agachamento livre, tá? Eu costumo falar para minhas alunas que eu tenho uma sequência do agachamento. Iniciantes, então, iniciando os treinos agora, a musculação, eu indico super o agachamento hack, por conta da biomecânica, como eu falei, do aparelho. Você está apoiado ali, se preocupar só com a posição dos seus pés na plataforma, você já vai começar a tomar consciência da postura e posição do agachamento. Partindo desse princípio, você pode evoluir pro agachamento Smith. Você vai ter o contato com a barra guiada, certo? Então você vai ter os pezinhos lá afastados, vai ser um contato mais onde você tem que ter uma estabilidade maior da tua coluna, do teu contração, se for trazendo o teu core, o teu abdômen, para sustentar ali o exercício, você está com a barra guiada, mantendo o teu equilíbrio. E o último, eu indicaria o agachamento livre, que é o último dos avanços, né, do agachamento ali, para você estar fazendo com a barra livre, com os pesos, e daí você tendo o equilíbrio, você dominando o exercício para você fazer ali com a carga, né, conforme você for progredindo,
e buscando as amplitudes mais máximas e o controle de movimento, certo? Então tudo é uma questão de evolução, né? Você não vai chegar, como eu falei, iniciante e já ir direto no agachamento livre, sendo que você não tem o fortalecimento devido, né, para o grupo muscular, você não vai ter a técnica de execução e muito menos a consciência corporal para fazer um agachamento livre e o equilíbrio para descer, mantendo uma postura correta, certo? Então priorizem esse início, vocês buscarem esses exercícios mais básicos, mais aparelhos, para vocês buscarem fortalecer e adquirir essa consciência corporal nos exercícios, certo? Entrando em um outro ponto, né, que é muito importante para iniciantes, principalmente, é a questão da intensidade e carga, tá? Então, você não vai ter uma força indicada ali para você já chegar e fazer um agachamento ou um leg com 100 kg cada lado. Então, por conta disso, numa periodização é muito importante você começar a progredir as cargas aos poucos, tá? O principal foco, quando se trata de iniciante, é você aprender a treinar. Então, priorize, como eu falei, a técnica de execução, o controle de movimento, a cadência, a técnica do controle do exercício, você saber fazer o exercício da maneira correta, certo? Daí que você parte para buscar progredir as cargas em intensidade, beleza? Então é um ponto em que às vezes confunde muito, né? Então sempre às vezes tem muita gente que prioriza muito a carga, mas vai ver a execução, a técnica ali não está muito bem feita, não está muito bem direcionada, certo? Então sempre priorize esse, que conforme você vai aprendendo, você vem aos poucos progredindo a carga e vai chegando em treinar com intensidades altas também, mantendo a base, né, que é o exercício feito da maneira correta, certo? Então, iniciantes, tomem cuidado com essa progressão de carga, não precisa você progredir a carga de 10 em 10 quilos, de 20 em 20, tá? As anilhas, como vocês verem nos meus vídeos, né, anilhas de 2,5 kg na academia, hoje em dia, são muito bem-vindas quando você busca progredir a carga de exercício, ou até mesmo 5 quilos, tá? Então você vai fazendo as suas progressões aos poucos, conforme você vai ganhando força e vai vendo que você vai mantendo a qualidade de exercício, de execução, beleza? Então, essa questão da intensidade é muito importante quando se trata de uma progressão de um treino para iniciantes. Finalizando então, um ponto importante que quando se trata de uma progressão de treino para iniciantes é o volume de treino, certo? Jogando ali pensando em questão de glúteo, como o nosso foco aqui é o treino de glúteo isolado, só que seria para iniciantes. Como eu falei, para você priorizar o treino de glúteo junto com quadríceps e posteriores de coxas, o volume não vai ser, por quando você está iniciando, não vai ser um volume alto, você fazer mais que 15 séries para glúteo em um treino de iniciante. Isso seria impossível, tá? Isso talvez não teria como você separar ali na semana, né, semanalmente, essas 15 séries. Ou se você fosse priorizar talvez em um treino, ia ficar um treino muito extenso e você não ia conseguir manter a qualidade de execução em todos os exercícios e todas as séries. Então, esse é um principal motivo que o volume é muito importante numa apresentação de treino, tá? Pensando em iniciantes, geralmente para minhas alunas eu prescrevo volume de glúteo específico ali entre 6 a 8 séries, quando está iniciando, dependendo de 2 a 3 vezes na semana, tá? Aí eu consigo jogar aí um estímulo maior para a questão no treino de quadris, por exemplo, jogar um estímulo mais para flexores do quadril, então ela vai fazer uma elevação pélvica, que é um excelente construtor de glúteo, ela vai fazer talvez um afundo ali, que vai participar do quadríceps, mas também vai ter o glúteo como sendo recrutado ali na hora do movimento, tá? Partindo para o treino de posteriores de coxa, onde vai ter um estímulo de glúteo também, eu costumo jogar muitos estímulos de abdutores, né? Abdutores de quadril, para tanto glúteo máximo, médio ali, para buscar fortalecer, que é uma musculatura, como eu falei, que está adormecida. A gente precisa fortalecer essa musculatura para trazer fortalecimento e qualidade de vida também para o aluno, certo? Ou para a pessoa que busca estar desenvolvendo esse glúteo, mas se encontra no estágio de iniciante. Então, você poder precisar tudo isso em treino, isso aí no máximo talvez no máximo 10 séries semanais, e isso 10 já é volume alto aí para quem está iniciando. Talvez, como eu falei, de 6 ou até mesmo 8 séries ali em um treino para iniciante, com estímulos de glúteos tanto no treino de quadríceps quanto posterior de coxa, certo? Por que eu falei que o treino de glúteo isolado para iniciante já ia ser algo que ia estar atrapalhando eles os resultados do que podendo ajudar e agregar, né, que se consiga desenvolver o glúteo? Por conta, como eu falei, dessa questão da frequência de treino, tá? Então, se você for fazer um treino isolado de glúteo, você vai ter aí num treino isolado de glúteo, geralmente, às vezes, chega alunos minhas mais avançados que fazem treino isolado de glúteo, chegam até a fazer 12 séries, 15 séries em um treino, tá? É isolado de glúteo. Obviamente que a parte dos estímulos dos exercícios mais finais, já são 2 estresse mais metabólico, então já é mais, quando ela já está, parte do metade do treino que ela fez exercício com uma intensidade mais alta, como eu falei, que é muito importante você priorizar a carga no início do treino, partindo para o quarto exercício, já começa a fazer essa quebra da intensidade das cargas, começar a jogar mais repetições, para já buscar estímulos metabólicos e buscar a falha ali meio que em todo, né? E aí você já começa a encaixar exercícios isolados, que é o que o iniciante não consegue realizar no início. Por quê? Porque ele não tem a consciência corporal. Então você pode estar explorando, por exemplo, a extensão de quadril
no cabo, exercícios de abduções, né, com ângulos, como eu já demonstrei, né, globalizando às vezes ângulos e variações diferentes ali, talvez fazer uma rotação externa, junto com mais abdução e extensão de quadril no cabo, certo? Então são estímulos e exercícios mais isolados que demandam mais consciência corporal e controle do movimento. Coisa que para o iniciante ele não vai ter, por conta que ele vai estar, não tem nem força para sustentar e fazer essas repetições com esses movimentos globalizados ali, né? Então por conta disso que é um treino que vai estar atrapalhando os resultados do iniciante. Então você tem que ter meio que humildade para reconhecer que você é um iniciante, você vai iniciar aos poucos fazendo ali as séries com volume menor e fortalecendo aos poucos, ganhando força, pegando a execução correta para exercício e depois, quando for entrando na parte intermediária para avançado, você começa a inserir esses exercícios mais isolados para começar a ver como é que está a tua conexão mente e músculo para buscar desenvolver ainda mais seu glúteo, certo? Então esses são os principais pontos de um treino de iniciante, tá? Para você que busca desenvolver o glúteo, você que busca desenvolver o glúteo de maneira mais isolada, você está aplicando esses princípios que eu falei no treino para você iniciar e se adaptar com a primeira musculação, certo? Partindo então para a parte dos treinos para vamos jogar intermediários avançados, né? Então, para intermediários e avançados da musculação, que já estão entrando em um ritmo, já podem estar desfrutando de um treino isolado de glúteo ali, com foco maior, buscando desenvolver, mais intenso, ele vai estar priorizando no total questão de volume, primeiramente, né? Vai ser um volume totalmente diferente comparado a um treino iniciante. Então, vai ter um volume onde ele vai fazer, talvez, um treino de quadríceps com estímulo de glúteo, vai fazer um treino de posterior com estímulo de glúteo e também, mais uma vez na semana, um treino de glúteos isolados, certo? Então aí você já vai calcular que você vai ver que juntando os dois treinos de posterior e quadríceps, que vai ter os estímulos de glúteo mais o glúteo isolado, semanalmente já vai fechar, né, um cálculo de volume maior de séries por glúteo. Então esse já é uma diferença e um ponto que faz toda a diferença entre um treino e outro, tá? Os intermediários e avançados sempre vão ter um volume maior, porque onde já tem a bagagem preparada para buscar desenvolver aquela musculatura que eles têm mais dificuldade de resultados, como no caso está tratando do glúteo, certo? Já os iniciantes, eles vão ter que fazer os exercícios mais básicos primeiros, e já os intermediários e avançados, eles começam a inserir nesse mesmo treino exercícios mais avançados também, como eu já falei daí, o agachamento búlgaro, que é muito avançado, certo? Exercícios e variações diferentes, tá? Como eu já falei dos glúteos isolados, tanto na abdução na colia, extensão de quadril na colia também, tá? A própria elevação pélvica, eles podem estar desfrutando de uma progressão de carga com intensidade e peso, onde eles vão ter mais força para erguer mais carga, certo? A carga é muito importante também, porém, como eu falei, tem que ter o princípio de você saber o músculo que está trabalhando, que está contraído, com uma técnica de execução correta de cada exercício. Então esses vão ser os pontos principais abordados em um treino para avançado, certo? Onde eles vão priorizar todos esses que eles já evoluíram desde da parte que eles eram iniciantes, para quando chegarem na parte do avançado, eles conseguirem aplicar todos os mesmos princípios, porém com uma intensidade de carga maior e mais consciência corporal, né? Mais controle ali, entre você saber executar o movimento correto, jogando ali estímulos, sentindo mesmo o glúteo trabalhar da maneira correta, certo? Então essa é a principal diferença entre um treino de avançados, aí onde ele vai globalizar mais esses pontos que eu falei, beleza? E para finalizar, vou tratar um pouquinho de um assunto que é um pouquinho mais polêmico também, né? Só que é algo que quando se trata de glúteo, é algo que eu vejo, já peguei alunas de consultoria online presenciais, que é algo que elas veem com desvios posturais na região da pelve, em específico, talvez uma retroversão pélvica ou uma anteversão pélvica, né? Ou às vezes até drop pélvico, onde tem um quadril que é um lado que é maior que o outro, certo? Então esses desvios posturais são desequilíbrios que acontecem na pelve ali, e quando se trata de glúteo, ele acaba atrapalhando seus resultados. Então você pode, às vezes, fazer um treino isolado, tem até alunos avançados da musculação, que às vezes não percebem que tem esses desvios posturais, como talvez uma retroversão ou anteversão da pelve, no específico como eu falei, elas acabam treinando, já são avançadas, então elas treinam pesado, fazem um volume alto, métodos de treino, tudo, só que não desenvolve o glúteo, porque às vezes o desvio postural está tomando ação e não está deixando que o glúteo desenvolva, tá? Então, para isso, é de principal importância, logo que está iniciando, principalmente iniciantes, que já estão começando os treinos musculares, eles fazerem uma avaliação, achar um profissional, né, que faça essa avaliação neles e veja se ela tem, se vocês têm esse desvio postural ou que possa estar te atrapalhando a você desenvolver o teu glúteo a longo prazo, certo? Então é muito importante vocês buscarem a corrigir já isso no início ali, fazer os alongamentos específicos, fazer os fortalecimentos que são necessários para você já conseguir esse equilíbrio da tua pelve e assim só buscar evoluir com treinos e estímulos para hipertrofia, assim você vai desenvolver teu glúteo ali como um todo, né?
Então, essa questão do desvio postural é meio polêmica, mas são algo que a gente tem aí embasamentos científicos que mostram que eles trazem diferença tanto na estética. Se olhar ali um quadril em retroversão ou anteversão, é já um aspecto muito diferente do glúteo. Então, você buscando esse equilíbrio pélvico, você vai conseguir desenvolver teu glúteo com mais facilidade também. Então é só um assunto que a gente tem que tomar muito cuidado e ficar atento quando se trata de desenvolver o glúteo, tanto para um treino de iniciantes ou avançados, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que tenha trazido um pouquinho de mais direção, os principais fatores que são para um treino iniciante e os principais fatores que são para um treino de avançado. E como eu já falei, são tudo questão de evolução, certo? Então não fique querendo acelerar o processo, de querer fazer exercícios mais avançados de início ou querer fazer exercícios mais pesados, sem que você não tenha a base de tudo, tá? Busque fazer a base, fortalecer, aprender a contrair o glúteo de maneira correta ali, manter os padrões de consciência corporal, ganhar força com as progressões de carga a longo prazo, mantendo a qualidade de execução, e você vai evoluindo constantemente e vai aos poucos inserindo exercícios mais difíceis, um pouquinho mais isolados. Você vê que a execução vai ser totalmente diferente, você vai aprendendo a ter esse contato com o exercício e vai evoluindo até chegar no estado mais avançado, onde você vai ter esse contato com todos os exercícios, fortalecimento de glúteos ali, né? Direcionar essa hipertrofia do glúteo, e você vai poder aplicar cada um com controle de movimento, cadência e obviamente aí com a técnica perfeita de execução para você buscar desenvolver teu glúteo. Então pessoal, se inscreve no meu canal, curta os vídeos, ativa as notificações, toda segunda-feira eu tenho vídeo para vocês, beleza? Abraços!